Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de sintaxe da oração. Agora vamos falar do adjunto adverbial, termo acessório também, e que com frequência aparece nas questões, né? Deslocamento, questão de vírgula, então tem que saber reconhecer que é um adjunto adverbial. Classificação pode acontecer também, mas acontece muita questão de vírgula, né? Envolver o adjunto adverbial, né? Dei uma olhada no nosso vídeo sobre vírgula, período simples, eu falo sobre isso aí, bem legal, tá? Então vamos lá, queridos. Um adjunto adverbial é um termo, uma expressão, uma palavra que atribui uma circunstância e modifica o sentido, normalmente do verbo. Pode também modificar o sentido de um adjetivo. Quando se liga adjetivo ou outro advérbio, basicamente é com a ideia de intensidade, né? Normalmente. Muito bem, queridos, olha lá. Eu coloquei uma frasezinha para a gente entender o que acontece aqui. Olha lá. Numa tarde, as crianças brincavam alegremente na praça. Brincavam é o verbo, o sujeito, as crianças. Certinho? Aqui o sujeito e o verbo intransitivo. Brincavam, um verbo intransitivo. Quando que essas crianças brincavam? Numa tarde. Percebam que esta expressão aqui, uma locução adverbial, traz para o ato de brincar, uma ideia de tempo. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial. E elas brincavam como? Elas brincavam alegremente. Eu tenho aqui o advérbio alegremente que traz o modo. Então aqui um adjunto adverbial. E onde elas brincavam? Vejam que eu perguntei quando, tempo, como, modo, onde, da ideia de lugar. Aqui na praça, adjunto adverbial de lugar, certo? Então olha, essa classificação, detalhe, é importante saber. Eu vou colocar uma listinha aqui para vocês, vamos explicar a respeito dessa classificação, quem classifica isso, né? E o que a NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira, diz a respeito disso, tá? Então vamos lá. O adjunto adverbial, portanto, é expresso por, olha aqui, por advérbio, ou locução adverbial. Aí o cara fica pensando, não, peraí, é advérbio ou é adjunto adverbial? Advérbio é a morfologia, certo? A função sintática, adjunto adverbial, certo? A gente sabe que um substantivo, morfologia, pode ser um adjunto nominal, pode ser o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto direto, objeto indireto, pode estar dentro de um adjunto adverbial. Então vejam como pode estar lá dentro, né? Então quando eu vejo, por exemplo, as crianças brincavam na praça. Praça é o quê? É um substantivo. Ele está aqui dentro, compondo essa locução que funciona como um adjunto adverbial. Certo, queridos? Muito bem, olha lá. Ela fala bem. Está aqui. Se liga ao verbo e vai ser um adjunto adverbial que dá a ideia de modo. Eu vou falar dessas classificações aqui. Às vezes ele viaja de trem. Olha lá, o verbo está aqui, viajar. Ele viaja às vezes, uma locução adverbial. Vamos colocar aqui um adjunto adverbial que dá a ideia de tempo, certinho? E ele viaja de trem, vai ser um adjunto adverbial que tem a ideia de meio de transporte. Certinho? Bem fácil. Tá, queridos? Então, advérbio ou uma locução adverbial. A locução adverbial vai ser uma formação que pode acontecer de qualquer maneira. No contexto em que eu
criar, eu posso criar uma locução. Durante aquela tarde maravilhosa, as crianças brincavam. Durante aquela tarde maravilhosa, então tem aí essa locução composta por durante aquela tarde maravilhosa. Então, as 4 palavrinhas vão compor aí a locução adverbial, tá bom? Eu posso então classificar alguns tipos, classificações. Essas classificações não são dadas pela NGB, que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira, né? Então os gramáticos colocam essas nomenclaturas, essas classificações dentro da gramática. As provas pedem isso porque há uma referência, né? Porque muitas vezes a gente não consegue dar um nome exatamente para aquele adjunto adverbial, né? Aquela circunstância, né? Então se acha uma alternativa. Por exemplo, acréscimo, ó, além dele vim eu. Então o além dele dá a ideia de soma, de acréscimo. Com você somos 3. Somos 3 somando, acrescendo você. Então a ideia é de acréscimo. De assunto, falávamos sobre futebol. Ah, mas sobre futebol não é objeto? Não. Eu falo algo e falo para alguém, mas sobre algo vai ser sempre um adjunto adverbial de assunto, a respeito de algo, acerca de algo, sobre algo. De causa, quase morri de fome. De fome, adjunto adverbial de causa. Não, mas não é o modo, não é o modo. É a possível causa, a quase causa, né? A causa da quase morte. Fiquei com meus avós dá ideia de companhia. Saí com Maria, sair com alguém não seria objeto? Não. Ficar com alguém, sair com alguém são verbos intransitivos e eu tenho aqui uma locução adverbial, um adjunto adverbial. Função sintática. Certo, queridos? De concessão, abrir uma concessão, apesar da gripe, saiu. Então temos ali a ideia de concessão, para o verbo sair. A condição, não pago em uma condição. Se não houver recibo, mas não há verbo, portanto, só um adjunto adverbial. De conformidade, de estar de acordo com, segundo o professor, de acordo com o professor, tanto faz, certinho? Isso está correto. De dúvida, talvez ele esteja doente, então o advérbio talvez traz para esta situação uma dúvida. De matéria, o copo é feito de quê? É feito de quê? Então, de porcelana, tá ligado aqui ao efeito, certo? Então, traz uma circunstância de matéria, de que é feito, certo? Então, cuidado para não confundir com locução adjetiva, vai estar ligado a um substantivo, aqui não. De lugar, estava onde? Na sala. De ordem, ela se classificou em terceiro lugar da ideia de ordem, certinho? Aquilo que eu falei, tem que dar um nome para o negócio, então é o que mais se aproxima, a ideia de ordem, e assim vai, né? Eu coloquei algumas principais aqui, tá? De preço, compramos tudo por R$1.000. Quem é que lembra da história do R$1.000? Os R$1.000 aí do Tanaka, né? Olha lá, os R$1.000 do Tanaka aqui. De meio, ele veio de ônibus, de meio de transporte, aqui que eu comentei com vocês. De modo, saiu como? Saiu às pressas, essa maneira, o modo como ele saiu. De tempo, ele viverá muitos anos, por muitos anos. Não coloquei preposição. Os adjuntos adverbiais, percebam que são sempre preposicionados. Olha aqui, ó. Então, os adjuntos que eu quero dizer quando é o advérbio, né? Óbvio. Quando é uma locução, tá? As locuções adverbiais são sempre preposicionadas. Mas, vejam aqui, ó. Vamos botar um OBzinho vermelhinho aqui, ó. O nosso OBzinho diz o seguinte, eu coloquei 2 exemplos. Aquela noite não dormi, tá? Vejam que aqui está aquela noite. Não há preposição. Ouvidos atentos, aproximei-me da porta. Ouvidos atentos, aqui também não há preposição.
Por quê? Porque quando eu tenho aqui, por exemplo, tempo ou modo, a tia Norminha permite que eu omita a preposição. Ou seja, aqui seria, vou botar nosso OBzinho mais para o lado ali, aqui para caber, ó. Eu posso colocar, ó, ficou feinho pra caramba, vamos arrumar isso aqui bonitinho. Olha aí, coisa mais amor. Ó, muito bem, olha lá, coloquei. Posso dizer aquela noite ou naquela noite. De ouvidos atentos ou ouvidos atentos, posso omitir a preposição quando o adjunto relacionar tempo ou modo. Isso dito pela tia Norminha lá, tá lá na gramática do Segalo, é uma boa referência, tá? Então fiquem atentos. Aquelas questões de reescritura, eles colocam, né, a frase, o texto traz a frase dessa forma, eles te perguntam ali que houve uma incorreção. Não houve não. Se for tempo ou modo, pode aparecer sem a preposição. Certinho? E agora, para nós encerrarmos essa parte de adjunto adverbial, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, não são, né, medo, água do mar, não é bem uma frase, mas são trechos aqui para que a gente possa avaliar alguns detalhes. Vejam aqui, ó, sair do mar. Quando eu digo sair do mar dá ideia de quê? De lugar ligado a um verbo, portanto, um adjunto adverbial. Certinho? Água do mar também. Porém, tá ligado a quê? Tá ligado a um substantivo. Poderia ser um adjunto adverbial? Claro que não, está especificando água. Isso aqui, água, algo concreto, nós temos o quê? Um adjunto adnominal. Aqui é adverbial porque se liga ao verbo, aqui é adnominal porque se liga ao substantivo. E tenho medo do mar, olha aqui, do mar de novo. Está ligado a quê? Está ligado ao verbo? Ó, ter medo, medo de quê? E não ter de quê, certo? Está ligado a medo. Substantivo, concreto ou abstrato? Muito bem, abstrato. Termo ligado por preposição a um abstrato. E aí, eu tenho medo. Qual é o alvo do meu medo? Aqui, o alvo do meu medo, portanto, isso aqui é complemento nominal. Viram só? Facinho, né? É só analisar. Isso aqui é sintaxe, não se esqueçam. Em se tratando de sintaxe, não tem adivinhação. É análise sintática, não é chutálise, sai chutando qualquer coisa, não. Analisa, avalia com cuidado, faz os exercícios, assiste às aulas e vai matar pau. Não tem problema, é facinho, facinho. Certo, queridos? Se inscrevam no nosso canal, é importantíssimo isso, que vocês valorizem este projeto, é um projeto dedicado a vocês, são aulas gratuitas, feitas com muito carinho, com muita atenção para vocês, certo? Grande abraço, até o próximo!